García Pereira escolheu como tema a questão do orçamento. O Governo manteve ao longo de vários dias conversações com o PSD e o CDS para negociar o orçamento de Estado. Eu escolhi este processo da aprovação do orçamento e todo o folclore que em torno dele se foi desenvolvendo, e creio que sobre isso há a avançar 3 ideias fundamentais. A primeira é de que o ponto vital da situação gravíssima em que o país se encontra não são as finanças, é a economia. E convém aqui recordar que a competitividade e produtividade da economia portuguesa não tem cessado de diminuir desde que nos integramos na União Europeia. Quer dizer, com essa integração nós destruímos as nossas fábricas, abandonámos os nossos campos, as nossas minas, abatemos os nossos barcos e somos hoje um país que não produz praticamente nada. Por outro lado, convém também ter presente que em 2008 o déficit orçamental ascendeu a 4.456 milhões de euros, ou seja, 2,7% do PIB. E em 2009 passámos, depois de todas aquelas declarações completamente mistificatórias do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro, para 15.367 milhões, ou seja, 9,3% do PIB. Para onde é que foram estes cerca de 10.900 milhões de euros? Se nós vimos o orçamento e se fizermos as contas, verificamos que cerca de 6.500 milhões de euros são perda de receita fiscal. Isto é, a economia não produz receitas e, portanto, não consegue pagar impostos. Mas o Primeiro-Ministro disse esta semana que isto aconteceu devido ao esforço do Governo para mitigar os efeitos da crise. Não, isto aconteceu porque, para além destes 6.500 milhões de euros que resultam de perda de receita fiscal, há outros 4.400 milhões de euros que fundamentalmente dizem respeito ao auxílio aos bancos. Em particular ao BPP e ao BPN, onde a Caixa Geral de Depósitos já meteu pelo menos cerca de 1.400 milhões de euros. E há também o aumento da despesa com o subsídio de desemprego. Sim, mas esse aumento é pouco significativo. O essencial do salto está exatamente aqui. E é preciso ver o que é que isto demonstra. Isto demonstra, de facto, que o Governo, ao apresentar um orçamento como este, o que é que faz com esse orçamento? Por um lado, corta nas despesas sociais, isto é, aquelas que dizem respeito às necessidades fundamentais dos cidadãos, corta nos salários, designadamente nos vencimentos e nas promoções e nas progressões das carreiras, em particular dos funcionários públicos, e aperta o estrangulamento fiscal que já nem a generalidade dos cidadãos, nem a generalidade das empresas consegue suportar. Isto é, nós temos hoje um sugador fiscal que abafa a economia e que temos um parasita que está autenticamente a matar a vítima. E é preciso dizer que o que dirige um país e aquilo que o país necessita não é uma política orçamental ou uma política fiscal, é uma política económica, uma política de desenvolvimento económico. Mas isso, naturalmente, é uma coisa que não existe na cabeça de José Sócrates. José Sócrates não faz a mais pequena ideia do que é necessário fazer para que este país deixe de ser um país pobre. A segunda ideia é que exatamente isto demonstra também que não são os 50 milhões de euros que vão ou deixam de ir para a região autónoma da Madeira que desempenham aqui um papel de alguma importância. Isso representa 3 centésimos do Orçamento de Estado e já agora convém também recordar, porque se está a tentar escamotear isso, 1/8 daquilo que o Estado português, no âmbito de um acordo que celebrou com o Governo de Angola, sob a égide do FMI, vai emprestar à Angola. Portanto, nós estamos aqui perante uma série de números de circo, destinados exatamente a afastar as atenções do que é essencial, e assistimos a estes espetáculos verdadeiramente, degradantes de bluff, como seja o do Ministro das Finanças, que primeiro afirma que se a lei for aprovada, insinua a ideia de que o Governo se pode demitir, a seguir afirma que se a lei for aprovada é ele que se demite e depois acaba a dizer que afinal não se demite, mas sendo a lei aprovada fará tudo para que a lei não seja aplicada. Numa atitude mais próxima de uma República das Bananas do que propriamente num Estado de direito democrático. E o que é que isto significa? Isto significa que nós estamos aqui perante, de facto, manobras absolutamente mistificatórias que visam afastar as atenções daquilo que é essencial. E o que é essencial é a necessidade do país ter um programa de desenvolvimento económico assente em opções estratégicas que permitam aproveitar e rentabilizar designadamente as condições de localização geográfica e as outras condições que têm de ser criadas para que o nosso país possa desempenhar o papel
de grande porta de entrada na Europa das mercadorias vindas dos outros continentes, da África, da América e agora também com a conclusão das obras do Canal do Panamá e a possibilidade da passagem dos grandes porta-contentores também da própria Ásia. Isto é, Colombo tinha razão quando se dizia que se podia ir para a Ásia e para o Ocidente. Finalmente, e terceiro ponto para concluir, esta situação também mostra, em meu entender, como todos os partidos do Parlamento estão a procurar desesperadamente fugir do poder. E isso porque, tendo uma noção do qual é a situação gravíssima do nosso país, não tendo nenhuma ideia de como combater essa crise, trata-se de fugir às responsabilidades. Na verdade, porque é que o CDS ou sobretudo o PSD votam contra o Orçamento de Estado? Exatamente porque não tendo nenhum plano para salvar o país da gravíssima situação em que nós nos encontramos, é que se continuamos por este caminho, nós desaparecemos como país, então trata-se de fugir às responsabilidades da governação. Mas já agora também, permito dizer, que isto mostra também como os partidos que se dizem de esquerda no Parlamento também aparecem calma e tranquilamente a votar com ar alegre ao lado do PSD e do CDS, como vimos agora na questão das finanças regionais. Não foi seguramente para isso que os cidadãos portugueses, em particular os cidadãos trabalhadores, lhes deram os seus votos. Cristian Pereira, declaração final. A minha declaração final respeita à publicação hoje pelo semanário Sol de escutas telefónicas respeitantes ao processo chamado Faça Oculta e dos despachos do Procurador da República e do Juiz de Instrução Criminal que diziam que havia uma conspiração e um atentado contra o Estado de Direito e que o Governo, e em particular o Primeiro-Ministro, estariam por trás dessa conspiração. Trata-se de, uma vez mais, violar o segredo de justiça relativamente a elementos de um processo que está em segredo de justiça e que elementos já foi arquivado, mas que já foi arquivado. Não. O processo a que dizem respeito as escutas que estão hoje publicadas está em curso. O que foi arquivado devia ter sido destruído e, como se vê, não foi. E, portanto, o que nós temos aqui é, uma vez mais, ouvir para a praça pública em violação do segredo de justiça de elementos que só podem vir da própria justiça, isto é, daqueles que fazem as investigações, daqueles que as dirigem ou daqueles que as validam, isto é, Polícia, Ministério Público ou Instrução Criminal. Isto é absolutamente inaceitável num Estado de Direito, é contrário a todas as regras mais elementares do processo, em particular do processo penal, e aniquila em absoluto o princípio da presunção de inocência. Mas, ao mesmo tempo, demonstra o completo desprestígio a que chegaram e o grau zero a que chegaram as instituições policiais e judiciárias em Portugal, porque comprova que, não conseguindo demonstrar aquilo que deviam, no tempo, no local e pelos meios próprios, pelos vistos insiste em procurar ganhar fora de campo e por meios que são tão ilícitos quanto absolutamente inaceitáveis. Isto mostra também que, pelos vistos, é para isto que certos jornais e certos jornalistas que gostam tanto de se autoproclamar de referência servem. E é evidente que isto tem de acabar de vez. Isto é, impõe-se que as autoridades judiciárias assumam as suas responsabilidades e que o Parlamento e o Governo tomem medidas para acabar, de facto, com este tipo de patifarias. Mas já agora, vamos esperar que o Sol, que se transformou no jornal dos angolanos, de Angola, assuma a mesma disponibilidade de espírito, faça exatamente a mesma coisa quando se tratar de falar dos seus patrões, ou seja, de José Eduardo dos Santos e do Governo de Angola.